Boa noite, Biuan. Que isso, não tem ninguém aí não, né? Boa noite, Biuan. Aí, agora sim. Agora sim. Vamos lá, meus irmãos. Sempre uma grande responsabilidade estar aqui para trazer a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui o meu esboço. E antes eu quero orar com você. Quero orar para que nada possa impedir aquilo que Deus quer falar ao seu coração, que nenhuma mensagem, nenhuma notificação possa tirar o seu foco ou possa te fazer ficar ansioso, querendo que acabe logo, e que você possa extrair o melhor dessa palavra, daquilo que Deus tem a nos revelar para o nosso coração nessa noite, tá bom? Então eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama, Senhor Deus, mesmo falhos e pecadores, Pai, para compartilhar aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja, Pai. Que não haja nenhum impedimento, Senhor Deus, nessa noite. E que seja a noite de abrirmos nossos olhos, Senhor Deus, para aquilo que estamos em falta, para aquilo, Senhor Deus, que precisamos, Pai, que o Senhor nos edifique através dessa palavra. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, mas hoje eu quero ser bem direto com essa palavra. O tema dessa palavra é: maldito é o homem que confia no homem. Quero ser bem direto sobre esse ponto. Com certeza você conhece alguém, ou você mesmo já viveu uma situação em que você foi traído, enganado, decepcionado pelas pessoas ao seu redor. E aí, quando isso aconteceu, você teve um sentimento ou uma atitude muito imediata de bloquear aquela pessoa da sua rede social, de cortar completamente o relacionamento com essa pessoa, de se fechar, levantar um muro para aquela pessoa que te causou tanto mal. E muitas vezes, pessoas que amávamos, confiávamos, sentávamos à mesa, frequentavam a nossa casa, nós encerramos completamente o relacionamento porque confiamos. Com certeza você fez alguma dessas ações ao longo da sua vida, mas existe alguém que mais nos traiu, nos feriu, nos enganou, e é impossível bloquear essa pessoa da nossa vida. É impossível você encerrar o relacionamento com essa pessoa. E essa pessoa é você mesmo. Essa palavra não é sobre o outro. Essa palavra de hoje é sobre confiar em nós mesmos. Maldito é o homem que confia nele mesmo. Maldito é o homem que confia na sua própria humanidade, na sua natureza. E é isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, versículos de 5 a 9, que vai tratar exatamente sobre o versículo que inspirou esse tema, e ao longo da mensagem nós vamos conversar um pouco também sobre um texto de Filipenses, que vai dar base para nós, e eu estarei lendo nesse momento. Jeremias 17, de 5 a 9. Show. Que diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Maldito é o homem que confia no homem, porque confia no que é frágil. Quando nós decidimos concentrar a nossa confiança e colocar o nosso coração naquilo que é natureza humana, naquilo que é mortal, nós naturalmente nos afastamos do Senhor e colocamos a nossa segurança em algo frágil, perecível, que se destrói facilmente. Lá na parte B do versículo 5 diz: faz daquilo que é mortal a sua força e afasta o seu coração do Senhor.
O Senhor, aquele que é confiável, aquele que é digno de confiança, aquele que não muda diante das circunstâncias, mas quando confiamos na nossa natureza ou naquilo que é mortal, nós nos afastamos dele completamente. Esse texto, na sua tradução original, ele traz uma profundidade muito grande para que a gente possa entender um pouco disso. O autor, ele usa duas palavras diferentes para tratar sobre homem. O texto diz, maldito é o homem que confia no homem. Mas ele usa duas palavras diferentes lá no hebraico. No português é a mesma palavra, mas ele usa, maldito é o Gever, que confia no Adam. Gever, homem forte, a figura de um guerreiro, a figura daquele que tem poder, pleno em suas capacidades. Adam, aquele que veio da terra, do pó, fraco. Por isso que o nome de Adão era Adão, não era Adão um nome, ele era porque significava homem. E aqui, o autor está usando de ironia para dizer, maldito é aquele que se acha forte demais, capaz demais, suficiente, guerreiro, mas que confia naquilo que é pó, naquilo que é perecível, naquilo que não tem sustentação real. Nós, muitas vezes, tentamos estruturar a nossa vida, né, quando a gente está naquela fase ali da adolescência, e a gente está começando a tomar algumas decisões. E quem nunca, né, sonhou com uma vida perfeita? Quem nunca projetou uma vida, né, naquela profissão de quando você era criança, que você se inspirava, talvez uma profissão que tinha uma farda específica, ou uma profissão que tinha um uniforme específico, e você tentou construir a sua vida a partir desses sonhos e objetivos e planos. Talvez você esperava encontrar o amor da sua vida muito cedo e construir igual aquela história de filme, tipo o Romeu e Julieta, só que sem morrer no final. Você projetou os sonhos, planejou algumas coisas. Eu também fiz isso, quem nunca? Quem não fez isso? Numa fase da minha vida lá, eu cismava que eu ia ser engenheiro, porque eu amava o meu irmão e eu queria ser igual ao meu irmão. Não virei nada disso. Mas nós fazemos planos e projetamos uma vida que muitas vezes ela não se torna realidade exatamente como gostaríamos. E muito rapidamente, a gente percebe que está consolidando, estruturando uma realidade sobre o Adão, sobre o homem frágil, perecível, inconstante, incapaz de ser pleno naquilo que faz. Muitas vezes, você pode projetar uma vida em que você vai ser o mais produtivo que existe, o que acorda mais cedo, pratica todos os esportes, se alimenta como ninguém, faz tudo no trabalho, cumpre tudo perfeitamente, e nós planejamos e projetamos isso, e muitas vezes não sustentamos, porque estamos sobre o Adão, sobre um homem frágil, inconstante, que é incapaz de ser pleno naquilo que faz. Jeremias, ele está mostrando o tamanho da nossa ilusão, quando tentamos sustentar uma vida que não contempla Deus como guia dela. Quando tentamos sustentar e projetar uma vida com os nossos maiores sonhos, onde por acreditar que podemos fazer algo por nós mesmos, distanciamos o nosso coração verdadeiramente da vontade de Deus e dos planos de Deus para nós. Aqui em Jeremias, o contexto era de um povo em que já estava ali em sofrimento, mas era um povo que não virava para o Senhor. Eles queriam confiar nas coisas, naquilo que era palpável para eles, em outros deuses, em tudo, menos no Senhor. E aqui eles são alertados para isso, em um momento mais difícil da vida deles, mas mesmo assim, não conseguiam olhar para o Senhor e se voltar para o Senhor. Quantas vezes nós, no auge da nossa juventude, no auge da nossa confiança, aquele dia que a gente acorda, agora vai, agora eu vou fazer, agora eu vou cumprir, e nós falamos, eu vou dar um jeito, eu destruí tudo, mas agora só depende de mim. Quantas vezes eu falei isso, meus irmãos? Quantas vezes eu olhei para mim mesmo e falei, só depende de mim, só depende de mim, existe algo que eu posso fazer, e coloquei a confiança, a segurança nisso. Se você deposita hoje o peso do seu futuro, das suas decisões, da sua salvação em si mesmo,
você está fazendo um plano ruim. Existe um plano muito melhor para que nós possamos viver uma vida constante em Deus. Não constantes na nossa própria confiança ou segurança falha que temos. Você já percebeu que uma hora você vai quebrar? Você não vai sustentar o peso. Você vai tentar e vai cair, vai tentar e vai cair, e as coisas vão parecer que não tem rumo, não tem direção. Você já entendeu isso. E eu também já entendi. Mas às vezes eu ainda penso que posso fazer algo por mim. E as coisas começam a mudar quando finalmente entendemos que nós nascemos para depender e não para sustentar. Nós não fomos chamados para sustentar a nossa própria vida. Nós não fomos criados para sustentar a realidade ao nosso redor. Nós fomos criados para depender. Deus criou todas as coisas, colocou Adão lá e deu a ele o que era necessário. Deu a ele o sustento, sustentava, e Adão só precisava depender. Assim como nós hoje. Às vezes nós achamos que a nossa vida poderia ser melhor, e talvez poderia mesmo, com olhos humanos. Poderíamos ganhar mais dinheiro, poderíamos ter já um relacionamento que eu não tenho, poderíamos já exercer um chamado que eu sei que Deus me chamou para isso, mas ninguém me viu. Poderíamos, talvez. Mas o Senhor, Ele já criou condições para que você seja sustentado por Ele, abençoado por Ele, fortalecido e guiado por Ele todos os dias e hoje. E não há nada que você e eu possamos tentar sustentar com a força do nosso braço. Esse cenário, todo esse cenário que eu estou falando aqui com você, fica ainda pior quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus. Até aqui eu falei de coisas que são naturais: trabalho, relacionamentos humanos, sonhos, planos, objetivos. Mas muitas vezes nós também colocamos sobre nós um peso de sustentar um relacionamento com Deus como se fosse algo que pudéssemos sustentar carnalmente, como se fosse algo que pudéssemos fazer humanamente. E aí eu quero ler com você o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos de 2 a 7. Agora o cenário muda um pouco. Não é mais um povo em situação de guerra, em situação de aprisionamento, de escravidão. Agora é um povo que vive um conflito teológico, um conflito religioso. Paulo aqui vai falar sobre os judeus que queriam impor sobre o povo de Filipenses algo como esforço humano, como algo que eles poderiam fazer para alcançar a Deus. E aí eu quero ler com você e conversar um pouco sobre isso também. Filipenses 3, 2 a 7. E eu vou beber uma água rapidinho. Eu não sei porque eu falo gritando, aí fica parecendo que eu vou ficar rouco. Vou tentar não falar gritando, vou tentar falar mais. Mas aí vai ter que aumentar meu microfone. Mentira, não precisa aumentar não. Isso que eu me empolgo, aí eu vou gritar de novo. Deixa eu beber mais água, gente. Filipenses 3, 2 a 7. Que diz o seguinte: tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne ou no esforço humano. Se bem que eu até poderia mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro,
passei a considerar perda por amor de Cristo. Esse homem perfeito é simplesmente o apóstolo Paulo, que diante dessa disputa com aqueles líderes religiosos, ele diz assim: se vocês quiserem competir contra um tipo de salvação por esforço, comigo não tem disputa, comigo não tem. E aí ele começa o currículo dele, né? E aí eu fiz questão de escrever aqui para que a gente possa frisar isso bastante. Paulo tinha privilégio de nascença. No 8º dia, ele foi circuncidado, que era uma prática muito importante para os costumes dos judeus. Como israelita, né, membro da nação da aliança, do povo de Deus, o povo escolhido. Ele era da tribo de Benjamim, era a elite. Foi a tribo que saiu o primeiro rei de Israel e ali que se manteve fiel à dinastia de Davi. Hebreus de hebreus, ele manteve a cultura, pureza de língua, costumes, mesmo morando em um lugar distante. E aí, quanto a conquistas pessoais, Paulo era fariseu, da seita mais rigorosa e ortodoxa do judaísmo, perseguidor da igreja. Isso significava que ele era tão zeloso, tinha tanto cuidado por Deus, que ele não deixava mudar o horário do culto para ver o jogo da Copa. Tipo isso, ele era a ponto de matar por zelo, matar por amor, por cuidado. Irrepreensível, segundo a métricas visíveis de comportamento, de conduta. Aquele homem não tinha o que dizer sobre ele, não tinha o que falar sobre Paulo. E quantas vezes nós acreditamos que é por aí o relacionamento com Deus? Quantas vezes nós, como aqueles líderes judeus, acreditamos que vai por aí mesmo? Que eu seja irrepreensível, que eu seja o mais letrado, estudado, da melhor família, da melhor denominação, que eu seja mesmo aquele que manifesta os melhores dons, que performe da melhor maneira nos ministérios que é colocado. E quantas vezes nós acreditamos que é por aí? Nos apegamos aos nossos privilégios, às nossas conquistas, aos nossos dons, acreditando que podemos conquistar algo e fazer algo diante do Senhor com isso. Aqueles homens, eles queriam impor isso aos filipenses. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que fazer tudo o que precisa para que vocês sejam salvos. Aqueles homens, eles queriam desprezar o sacrifício de Cristo, desprezar completamente a graça, como se existisse algo humano a fazer diante do que Deus já nos entregou e diante do relacionamento que Ele nos convida. Paulo reconhece que todo o seu currículo, todas essas coisas se tornaram prejuízo para ele, porque ao invés de aproximá-lo de Deus, o afastava de Deus. O apóstolo Paulo, quando se encontra com Cristo, né, ele tem aquele momento em que uma luz cega ele, e ele ouve a voz do Senhor. A partir daquele momento, a dinâmica mudou para ele. Não era mais um homem completo, perfeito. Agora era simplesmente um pecador diante da perfeição real. Simplesmente um pobre homem, Adão, pó, diante daquele que é o único perfeito, e é o único constante, e é o único fiel e digno de louvor, adoração. A autossuficiência, ela não é só um problema para nós, ela é, na verdade, uma rebelião. Quando eu me considero autossuficiente para, através do meu esforço, conquistar algo de Deus, eu estou me rebelando contra o sacrifício de Cristo na cruz, contra a graça que recebi. E quando eu faço isso e ainda me comparo com os outros, é pior ainda. Porque, como nós lemos, faz daquilo que é mortal a sua força e afasta o coração do Senhor. E toda essa lógica, ela é um perigo para nós. Porque imagina só, se eu confio no meu braço para me relacionar com Cristo, para viver com o Senhor, muito rapidamente eu entendo que eu não consigo ser constante nisso. Você já se viu nessa situação em que você
achou que poderia ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ser o mais fervoroso diante do lugar que você vive, mas em algum momento essa constância foi embora. Bastou um novo emprego, um período de provas na faculdade, bastou um novo plano, um novo objetivo, a constância vai embora, foi embora. E aí imagina, se eu preciso confiar nisso para o meu relacionamento com Deus, rapidamente eu reconheço e percebo a minha fragilidade, a minha incapacidade de sustentar isso. E aí eu vejo a minha fraqueza, e aí eu começo a me comportar como Paulo, que diante de Cristo fala: Senhor, tira de mim o espinho na carne, tira de mim a inconstância. E aí eu me vejo como Moisés, em um momento de fraqueza, como Davi, em um momento de pecado, de fraqueza, como Salomão, detento de toda a sabedoria, pedida do próprio Deus, caindo, encerrando a sua vida distante do Senhor. É assim que o ser humano natural, tentando sustentar a sua própria realidade e relacionamento com Deus, se vê em alguns momentos. E se eu acredito que esse é o único jeito, as coisas ficam ainda pior. Porque aí eu só acredito que serei salvo se eu for capaz de sustentar isso tudo. E como eu vejo que não sou capaz de sustentar, começam as crises. Eu não sou digno desse Deus. Eu não sou digno desse amor. Eu não sou digno de andar com cristãos, porque eu não consigo me comportar como eles. Eu não sou digno da graça que recebi. Ah, meus irmãos, quantas vezes questionamos a graça? Quantas vezes questionamos se essa graça ainda está disponível para nós diante do pecado que cometemos, diante do comportamento que temos, diante daqueles dias e períodos que você não quer ir para a igreja, você não quer orar, você quer fugir do relacionamento, você quer fugir. E questionamos: essa graça ainda existe para mim? E aí é que muitos de nós nos afastamos e corremos o risco de perder aquilo que o Senhor um dia fez por nós, por amor. E aí você vai perceber que vai ter uma hora que você não vai performar. Vai ter uma hora que, não, parece que o fervor diminui. A convicção diminui. Ah, quantas vezes eu já me senti assim? Você vir pregar, vir louvar, parece que você não tem o que dar, não tem o que entregar. Mas não tem mesmo, porque não vem de nós. Não está na nossa capacidade, não está, nós somos incapazes. E aí começamos a viver por um tempo uma vida cristã falsa, exercendo um chamado falsamente, com o coração no lugar errado, acreditando que precisamos sustentar uma imagem, uma figura, e que podemos sustentar isso de alguma forma. Mas não podemos. Nos comportamos como um líder judeu, que quer forçar a circuncisão, forçar as práticas, mas por dentro vazio, sem verdadeira entrega ao Senhor. Maldito é o homem que confia no homem, porque ele rejeita a graça. No versículo 6, lá de Jeremias, o texto vai dizer que esse homem que confia no homem, ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algo bom. Não verá quando vier algo de bem para ele. Ele vai estar no deserto, em um lugar seco, sem nutrientes, sofrendo, com o sol na cabeça. E quando vier algo bom, ele não reconhecerá. Irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente tenta tanto sustentar a nossa própria vida, as nossas decisões, fazemos escolhas, e tem momentos que a gente fica tão infeliz por não ser capaz de sustentar essas escolhas, que a gente fica amargurado. Que a gente se coloca em uma situação, em uma condição de deserto pleno. Que você olha para o seu redor, falhei aqui. Você olha para ali, tem que consertar ali. Os pratos todos começando a cair, sabe? Os pratos que você está rodando, trabalho, profissão, relacionamentos, ministério, chamado, sonhos, planos, dívidas. Cada prato se destruindo. E você com aquele sentimento: eu preciso fazer algo quanto a isso, eu preciso resolver essa situação. E o homem que confia no homem, que confia que pode fazer algo,
está no deserto como um arbusto e não vê quando algo de bom chega. Não vê, não vê. A tragédia do esforço humano, da crença no esforço humano, é essa. É não acreditar que pode vir algo de bom, de graça. É assim que nos comportamos a maior parte do tempo, muitas vezes. Aqueles judeus lá, eles incentivavam isso. Para ser salvo de verdade, tem que ser fiel, tem que ser irrepreensível, tem que ser perfeito. E a confiança de que podemos nos salvar, que podemos resolver as nossas vidas, nos torna desconfiados com a graça. Você confia que pode fazer algo, mesmo sendo pecador, falho, pensa que pode fazer algo e desconfia da graça. Eu penso que posso fazer algo, acredito que cabe a mim fazer algo e começo a desconfiar da graça, desconfiar do presente, desconfiar das coisas boas que já estão ao meu redor e eu ainda não acessei, porque eu estou confiando onde não devo confiar. Esse padrão de pensamento, esse modelo de pensamento, ele é um insulto à cruz. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 21, diz assim: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei ou esforço humano, logo Cristo morreu em vão. Se existe algo, se existe justiça que vem mediante ao esforço, mediante a lei, mediante a qualquer prática que a gente pode acreditar e não do Senhor, nós estamos dizendo que Cristo morreu em vão. Nós estamos colocando sobre esse sacrifício ineficiência, como se não fosse suficiente, como se ele fosse pequeno demais para um pecadorzinho como eu. Não, Cristo morreu lá, mas morreu pelo Isaac, que é mais bonito. Não, ele é perfeito, ele consegue se manter cristão, fiel. Aí a graça alcançou ele, mas eu, miserável, desgraçado, não tem graça para mim. Quantos de nós nos colocamos nessa posição muitas vezes? Quando a gente tenta adicionar o nosso currículo ao relacionamento com Deus, olha Deus, eu estou fazendo, hein? Eu estou buscando, hein? Eu estou querendo, hein? É como se estivéssemos olhando para Cristo, na cruz, cheio de sangue, aquele que falou, está consumado, e dizendo para ele, não está consumado não, calma aí, ainda falta meu dízimo. Agora consumou. Eu pensei muito sobre essa mensagem, falei, como eu vou pregar para jovem do século 21, eu sou jovem também, que tem maior dificuldade em entender o que é pecado e o que não é, em discernir o que é pecado e não é, e falar de graça desse jeito, como se a gente não tivesse que fazer nada, né? Tipo assim, só deixa a vida me levar. Não é por aí. E a gente vai chegar lá. Mas colocar sobre os nossos ombros o peso de sustentar algo que não podemos sustentar é pior, é muito pior. Porque nos impede de acessar do jeito certo a santidade que Deus requer de nós. Deus nos chama para sermos santos nesse tempo, para nos santificar, para fugir da aparência do mal, das tentações e do pecado. Mas existe uma maneira de encontrar em Cristo e acessar a santidade que Ele requer de nós. E confiar no próprio esforço, né? Agora eu vou pecar menos. Isso não é credencial de santidade. Isso é perigoso. Nos coloca em uma posição como se fôssemos capazes de fazer algo com a força do nosso braço e não somos. Não somos. Nós vivemos uma cultura baseada no mérito. Baseado em que quanto melhor você faz algo e quanto mais você faz algo, mais recompensado você é, mais abençoado você é, mais bem-sucedido você é. E essa cultura, esse algoritmo do mundo, esse padrão, rege também as nossas relações e quem dirá a nossa relação com Deus e com a igreja. Nós criamos parâmetros, métricas para medir o quanto eficiente você tem sido para que, de certa forma, isso represente uma vida cristã saudável. Nós criamos esses mecanismos porque vivemos em um tempo baseado no mérito. Mas Cristo não nos chama para um evangelho de mérito. Não.
não por obras, para que homens não se gloriem. É pela fé, é graça. É para isso que Deus nos chamou. Tentar pagar isso com o nosso próprio esforço é como se você, nesse momento, tivesse uma dívida bilionária. Lembra daquela dívida que você tem lá no Serasa, te impedindo de conseguir mais cartão de crédito? Imagina que essa dívida é 1 bilhão. 1 bilhão. Imagina. E você está lá pensando, como eu vou resolver isso, cara? Que problema, cara, eu não consigo. Daqui a pouco vão me processar, vão bloquear minhas contas. E aí chega um bilionário e paga a dívida para você. Resolve o seu problema. E agora, né, uma pessoa normal, né, que é pobre, que estava com aquela dívida lá, ia abraçar e ia falar, muito obrigado por isso, muito obrigado. Você não sabe o quanto você me ajudou, o quanto você resolveu um problema para mim. Mas nós, como cristãos que tentamos resolver com a força do nosso braço, a nossa atitude não é essa. A nossa atitude é tipo assim, ó. Aqui, bilionário, eu tenho 10 centavos aqui. Toma aí para ajudar a pagar a dívida que você pagou para mim. Olhar para Cristo e acreditar que podemos retribuir algo é como isso. Como uma pessoa que recebe um pagamento bilionário de uma dívida e quer ajudar com 10 centavos. O que nós fazemos diante disso? A verdadeira motivação para uma vida de santidade e para uma vida que não depende da nossa natureza humana, do nosso esforço humano, do confiar em si mesmo, vem de olhar para Cristo e ser movido por gratidão. Esse é o grande ponto. O nosso acerto, o nosso caminhar plenamente em Deus, em Cristo, não vai vir com o nosso esforço aumentado. Vai vir com o quão gratidão você tem por isso. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender o tamanho desse amor que recebemos. Temos dificuldade em receber o tamanho do sacrifício que Cristo fez. E aí por isso nós comparamos com os nossos esforços. Não foi como um esforço simples. Foi uma obra espiritual para resolver o maior problema da humanidade, o distanciamento nosso com o Pai. Nós éramos inimigos de Deus, aqueles que não poderiam acessar a presença dele de forma alguma. Deus, o Criador de todo o universo, aquele que sustenta em suas mãos toda a realidade existente. Nós, completamente distantes dele, a fonte de toda a sabedoria, de toda resolução dos nossos problemas, e nós éramos impedidos de acessá-lo. E agora, não mais precisamos viver ansiosos, sobrecarregados, amargurados com a realidade que a gente destruiu com as nossas mãos. Porque Cristo resolveu o problema. E agora nós, com essa consciência, buscamos a santidade acima de todas as coisas. Buscamos viver uma vida que agrade a esse Deus acima de todas as coisas. Não há nada mais que eu possa comprar, mas eu posso andar em gratidão todos os dias pelo que um dia recebi. Maldito é o homem que confia no homem, e bendito é o homem que confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois a sua folhagem sempre estará verde. Nos piores momentos da nossa vida, a nossa carne será testada, a nossa capacidade será testada, os nossos dons serão testados, a nossa autossuficiência será testada. E com certeza, falharemos. Quando a gente precisar da nossa carne, quando a gente precisar confiar em nós mesmos, falharemos. Você pode lembrar da sua própria vida, que você falou, eu vou fazer isso, eu sei que eu sou capaz de fazer isso, Deus falou comigo, vai dar certo.
já deu certo, é para mim. E você destruiu com as suas próprias mãos. Você viu escorrer pelos seus dedos as melhores oportunidades da sua vida. Você viu escorrer pelos seus dedos os maiores sonhos que você já teve e que hoje você nunca mais vai conseguir realizar. Porque talvez já tenha passado a idade, talvez agora esteja distante demais, inacessível. Quando fomos testados, nós percebemos que seremos deixados na mão por quem somos. A grande verdade é que a gente só está tentando sobreviver. A verdade é que a gente não sabe o que está acontecendo com a gente. Essa é a grande verdade. Hoje nós temos a certeza do que queremos fazer para trabalhar, mas amanhã mudou tudo. Agora a gente quer fazer outra coisa. A grande realidade é que a gente é incapaz de sustentar quem somos. A grande realidade é que nós estamos completamente perdidos, cada um de nós aqui. Se eu te pedir as suas convicções, filmar elas e te mostrar daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, você nem vai lembrar do que você falou. Eu nem vou lembrar do que eu queria lá atrás, sabe? A ânsia de ter e o tédio de possuir, essa é a nossa realidade o tempo inteiro. Porque somos inconstantes, frágeis, indignos de confiança. Não dá para confiar no ser humano, não dá para confiar em mim. Não dá para confiar em si. Não dá, não dá. O próprio texto em Jeremias, o último texto que a gente leu, ele diz: quem entenderá o coração do homem? Ou em outras versões, o quão mal pode ser o coração do homem? Ah, meus irmãos, é difícil confiar. É difícil. Não tem como. Vai ter uma hora que o dom não vai sustentar, as finanças não vão sustentar, o trabalho não vai sustentar, o relacionamento não vai sustentar. Não vai. Não vai. O caminho mais rápido para um momento de dor, para uma vida de dor e frustração, é confiar em si mesmo. O caminho mais correto para você ter certeza, a minha vida vai dar errado, confie em si mesmo. Abandona o Senhor, para de ler a Bíblia, para de orar. Fala assim, agora eu vou estudar com os melhores de cada área. Faz isso. Vai dar errado. Vai dar errado. Nos moldes humanos, talvez por um tempo você olhe assim, caramba, a minha vida está incrível. Graças a Deus que eu saí da igreja. Graças a Deus que eu parei de ler a Bíblia. Porque olha só, mas em algum momento não vai sustentar. Vai cair, vai morrer. Sai da igreja por causa do namorado. Sai. Sai por causa da namorada. Sai. Sai para fazer o que não deve. Sai. Sai. Vai dar certo. Não vai dar certo. Os Homem-Aranha ali, ó, é você apontando para você. A culpa é sua. A culpa é... Não, a culpa é sua. E quando a gente se olha no espelho, a gente a culpa é minha, cara. Caí de novo, falhei de novo. Mas existe graça para nós. Existe salvação para nós. Cara, quantas pessoas ao nosso redor nós conhecemos e muitas vezes nós fomos frustrados por planos que tínhamos e hoje a gente vive, caramba, cara, o que vai ser de mim? O que Deus tem para mim? Qual será o meu futuro? Eu não sei mais o que fazer. Eu perdi tudo que era seguro para mim. Eu perdi a minha segurança, a minha confiança. Cadê? E agora? E quando a nossa raiz está nisso, com certeza, falharemos, cairemos e permaneceremos caídos. E aí, finalmente, existe a solução para isso. E a solução está lá em Filipenses, no capítulo 3 ainda, versículo 9. O mesmo apóstolo Paulo, com o melhor currículo que existe na história do cristianismo, ele diz o seguinte, Filipenses 3, 9, a parte B, mais para frente lá. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição
e a participação dos seus sofrimentos, identificando-se com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. E aí eu vou ler em outra versão. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois com base na fé que Deus nos declara justos. Paulo diz, não conto mais com a minha própria justiça. Não conto mais com a minha própria capacidade. Eu não conto mais, mas eu conto com a fé que vem em Cristo. A fé, a única que pode me sustentar. Eu não conto mais com o que eu posso fazer humanamente. Eu me rendo todos os dias a Cristo, para que Ele me sustente e me leve a andar por caminhos justos, retos. Não mais acreditando que posso fazer algo sozinho. E hoje o Senhor, Ele quer nos convidar para isso. Quero chamar o pessoal do louvor, a gente vai cantar uma canção. Mas hoje o Senhor, Ele nos convida para isso, para essa consciência. Maldito é o homem que confia no homem, na sua própria capacidade, naquilo que existe ao redor dele. Se você se identifica com essa pessoa que quebrou as coisas, que não foi capaz de sustentar a realidade que você tanto sonhou, que viu os seus sonhos escorregarem perante os seus dedos e que ainda hoje está correndo atrás, tentando realizar aquilo que você tanto quer. Eu quero te convidar a colocar no Senhor a sua confiança. Não significa que não faremos a nossa parte. Colocar a confiança no Senhor significa se render a Ele, colocar os nossos planos diante dEle e sempre dizer, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Mas nessas coisas não estará a minha confiança e a minha segurança. Eu oro ao Senhor, coloco diante do Senhor os meus planos e sonhos, mas se eles derem errado, nada muda comigo. Nada muda na minha emoção, nada muda no meu humor, porque a minha confiança está no Senhor. E ainda que venha o sol sobre a minha cabeça, não há variação. Nós vamos cantar uma canção, e existe um versículo lá em Provérbios, que é o último versículo que a gente vai ler hoje. Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6. Que diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento para que a gente possa cantar. Então, a gente vai cantar aquela canção do Thales Roberto, que diz assim: Pai, eu não confio em mim, né? Se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com a tua mão e me arranca de lá. Então, se tiver a letra aí pra gente, a gente vai cantar essa canção. Enquanto isso, eu quero te convidar a olhar para dentro, sabe? Fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, onde está hoje a minha segurança? Está naquele trabalho? Está naquele relacionamento? Senhor, revela o meu coração nessa noite, para que eu possa entender, discernir como eu tenho agido, me comportado, para que eu possa tirar do trono do meu coração a confiança nessas coisas e colocar no Senhor. Enquanto isso, nós vamos cantar.
Pai, o mundo me fez mais um convite. A proposta é boa e a minha carne quer. Eu preciso tanto segurar sua mão. Segura em minha mão também, Pai. Se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com tua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Cante isso, Pai. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio em mim. Pai, o bem que eu não quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu preciso tanto redobrar a atenção. Pai, se eu estiver andando num caminho e não enxergar as armadilhas, vem com tua mão e me arranca de lá. Pai, eu não confio em mim. Oh, eu não confio. Sabe o que eu sei? É que sozinho não vou dar em nada, 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 nada. Sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. E a vida não flui, não flui, não flui, não flui, não flui, não flui, não flui. E a vida não flui, não flui. E esses somos nós, que depositamos a confiança naquilo que podemos fazer e não podemos fazer nada. E hoje eu quero te convidar a orar nesse momento, aí mesmo no seu lugar, onde você está, e pedir: Senhor, seja o centro de todas as coisas. Ah, Senhor, eu escolho confiar em Ti acima de tudo. Pai, remove do meu coração a frustração, o medo, a angústia, como se eu fosse capaz de fazer algo sozinho, e me ensina a reconhecer a confiança de que o Senhor está aqui, de que o Senhor está comigo, me guiando, me direcionando e me sustentando em todo momento. Nesse momento eu quero elevar ao Senhor os sonhos dos meus irmãos. Ah, Deus, temos sonhos, temos planos, temos, Senhor Deus, realizações que tanto gostaríamos de realizar, mas escolhemos colocar diante de Ti e dizer: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Ah, Deus, endireita as nossas veredas, endireita o nosso caminho. Pai, tira de nós a confiança nas coisas, naquilo que é mortal, naquilo que é carnal, humano. E através do Teu Espírito nos empodera a viver uma vida de santidade. Ah, Deus, remova o pecado do nosso meio, remova as tentações, remova os olhares, remova as propostas. Ah, Deus, nós não conseguimos resistir sem o Senhor. Nós não conseguimos, Deus. Então queremos depositar em Ti toda a nossa segurança e dizer que aceitamos, Deus, a graça que recebemos e todo o amor que recebemos de Ti. É o que eu te peço, te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém.